Lamento, mas preciso te dizer, se porventura ou por infelicidade você venha a óbito hoje, ou talvez amanhã, sem ter recebido antes Cristo como seu Salvador, infelizmente o seu destino será a condenação. Isso porque o texto bíblico diz isso. João 3,16, que é um dos textos mais conhecidos de todos nós, inclusive João 3 fala muito do amor de Deus e tudo mais. Nesse mesmo texto existe uma palavrinha, uma pequena palavrinha nesse texto que ela muda um pouco o sentido e pode ser de fato aplicada também para mostrar outra realidade além do amor de Deus. Que realidade é essa? O juízo, a condenação. Vamos ler o texto, vamos lá. João 3,16 diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ok? Até aqui todo mundo sabe, todo mundo conhece, ok? De tal maneira que Deus, seu filho, o quê? Unigênito, também tudo ok. Para que todo aquele nele crê, agora que vai entrar a bocada, não pereça. Não pereça. O que essa palavra significa nesse texto? Não pereça. Vamos entender até o versículo 1, até o versículo 18, vamos entender porque o que essa palavra significa aqui dentro. Vamos lá. Não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Ok? Vamos lá. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio ou através dele. Versículo 18. Quem crê nele, quem? Em Cristo, não é condenado, ok? Mas quem nele não crê, já está condenado. E aqui é um ponto que quase sempre quem lê João 3,16 não percebe. Mas em João 3,16, no próprio versículo 16, existe uma frasezinha, uma palavrinha, que ela traz o lado amargo do evangelho do amor. Porque existe por aí um evangelho muito do amor, muito doce. Não, porque Deus amou o mundo, porque Deus ama todo mundo. E Deus é doce, Deus é amável, Deus é paciente, Deus é longano, Deus é tudo isso. A Bíblia mostra que ele é tudo isso. Ele, sem dúvida ele é tudo isso. Porém, Deus também é justiça. Deus também é ira. Deus é juízo. E isso também está no texto bíblico também. Só que a teologia do amor, teologia do conforto, a teologia da massagem do ego, ela não fala sobre isso. Mas veja bem, vamos ler João 3,6 novamente. Porque Deus amou o mundo, ok? Que maravilha, amou o mundo, coisa gloriosa, que privilégio, demais, ok? Deus amou o mundo de tal, mano, de tal profundidade, tudo mais, enfim. Que deu o que? Seu filho. O amor Deus foi tão grande pelo mundo, pecador como eu e você, que ele enviou, sacrificou seu filho, o seu único filho. Unigênito significa único, em essência. Deus é o filho único, em essência. Igual ao Pai. Deus enviou, o reino seu, sacrificou, por amor de pecadores. Com qual propósito? Para que todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que é o contra a vida eterna no texto? Juízo, condenação eterna. A palavra pereça está ligada a juízo. Quando fala que Deus está falando para que todo aquele que não pereça, é que de fato a salvação da alma está condicionada à fé em Cristo. Por quê? Porque o pecado de Adão trouxe condenação a toda a raça humana. Logo, todos nós já nascemos carentes da graça, da misericórdia, do amor, do perdão, da salvação em Cristo Jesus. Todos nós nascemos carentes disso. Então, já está claro pelo texto. Porque o pecado de Adão, como diz lá Romanos 5,12, que por um homem entrou o pecado na semana inteira, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. João, aí Romanos 5,23. Porque todos pecaram e destituição da glória de Deus, ok? E o salário do pecado é o quê? A morte. Que morte é essa? A morte, sem dúvida, eterna para aqueles que não se arrepender e não receber Cristo como seu Salvador. Portanto, meu querido, minha querida, você que está com uma teologia do amor, da misericórdia, da paciência, da longanimidade, saiba que nesse mesmo texto de João 3,16 está a teologia da justiça, a teologia da ira e do juízo divino. Se você não se arrepender hoje, agora, nesse dia, você, por uma infelicidade, você venha a óbito amanhã ou depois, infelizmente, sem receber Cristo, o seu destino é a condenação.
Pois o próprio texto do versículo 18 diz que você já está condenado. O fato de alguém não crer em Cristo, rejeitar ele agora, por exemplo, já está no estado de condenação, porque de fato o pecado de Adão já colocou todo debaixo de condenação. Só que em Cristo, de fato, não há nenhuma condenação. Romanos 8, versículo 1. Só que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para aqueles que estão. E aqueles que não estão, infelizmente, condenados. Essa é a verdade. Então, meu querido, minha querida, Cristo, através da sua mensagem gloriosa, ele demonstra, de fato, seu amor, sua paciência, sua longanimidade. Até o momento, Cristo está como Deus amoroso, um Deus paciente, um Deus longano, um Deus piedoso, um Deus de fato que está ali aguardando o pecador se arrepender, para poder de fato lhe abraçar, lhe perdoar, lhe receber como um filho amado, como um filho querido, como seu filho, a quem lhe obedece, a quem lhe serve. Até o momento, o Cristo da Bíblia, o Deus homem, está dessa forma. Porém, diz Paulo lá em Atos 17, que Deus determinou um tempo, pelo qual, através do seu Filho, ele há de julgar os vivos e os mortos. E disso deu certeza quando, de fato, o ressuscitou dentre os mortos. Então, a ressurreição de Cristo não é só um sinal do vitória para os salvos, mas é um sinal de juízo, para aqueles que não creem, não receber Cristo como Senhor e Salvador. Então, meu querido, a oportunidade é hoje. Você não precisa temer o juízo, nem a justiça, nem a ira de Deus, pois o amor, a misericórdia, o perdão, ainda está sendo lhe oferecida hoje, agora. Então, portanto, receba esta graça, este amor, receba este evangelho salvador de Cristo Jesus, que pode salvar, que pode te garantir a vida eterna em glória, graça, em alegrias em Cristo Jesus. Você não precisa morrer condenado, nem precisa ser condenado. Eis que o evangelho está sendo te oferecido. Receba esta mensagem. Creia em Cristo. Abandone sua vida de pecado. E receba o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Seu único e suficiente Salvador. Pois o evangelho de amor, o evangelho só de amor, não é um evangelho completo. É um evangelho fajudo. É um evangelho cortado. É um evangelho falso. O evangelho verdadeiro, ele mostra tanto o amor, como a justiça, como a ira, como de fato a realidade como um todo, mostrando que o amor está disponível, sem oferecer aquele que se arrepender, e que se Jesus, como também a justiça, a ira e a condenação também está sendo oferecida e será derramada sobre aqueles que não receberem Cristo como Senhor e Salvador. E essa é a verdade completa do Evangelho. Que Deus, na sua misericórdia, continue tendo compaixão da sua alma, das nossas almas, que Ele dê mais e mais oportunidade. Simplesmente você não crê mediante essa mensagem do Evangelho sendo pregada agora, mas que o mesmo, na sua misericórdia, minha oração é que o meu lhe dê tempo, dê oportunidade para se arrepender. Pois, meu querido, o tempo de Deus é hoje. Salmo 95, versículo 7 a 8. Pois se eu ouvir sua voz, não endereçais o vosso coração. Deus disse Deus através do salmista Davi. Se hoje ouvir da sua voz, não endereçais o coração. A voz de quem? A voz de Deus, é claro. Através da sua mensagem, através da sua mensagem de misericórdia, de amor, de perdão, que é o Evangelho. E lá em Hebreu também repete por seguida de 5, 3 vezes Hebreu repete essa frase. Se hoje ouvir sua voz, não endereçais o vosso coração. Porque ele fala, meu querido, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus está sendo oferecida hoje, agora. Então, a salvação dele, o chamado dele é para agora, é para hoje. Portanto, se ouvir sua voz, não endureça o vosso coração. Que Deus tenha misericórdia de todos, em nome de Jesus.